Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Minha saudação a você, meu irmão, minha saudação de paz a você, minha irmã, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias neste dia 21 de janeiro do ano de 2021. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir, do final do século III, início do século IV, período em que a igreja viveu essa experiência dramática do martírio. Muitos discípulos e discípulas de Jesus, muitos cristãos e cristãs, neste período foram martirizados. Mas também nos nossos tempos, quantas pessoas continuam sendo perseguidas e massacradas por causa de sua fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Existe um autor eclesiástico chamado Tertuliano, e ele tem uma frase muito clássica para a história da igreja: o sangue dos mártires, semente de cristãos. Apesar do drama do martírio, porque não agrada a Deus a morte de quem quer que seja, sobretudo a morte violenta, a morte que é resultado do desrespeito à dignidade da pessoa, do desrespeito à profissão de fé da pessoa, o testemunho de fé que está presente no martírio faz fecundar no coração de tantas e tantas outras pessoas o amor a Deus. Por incrível que pareça, Deus vira a mesa e de uma situação dolorosa, sofrida, dramática, Deus faz despertar o seu reino de amor na vida de tantas pessoas. Irmãos e irmãs, meditemos o evangelho que a liturgia do dia nos propõe. É o evangelho de São Marcos, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, Jesus, por ser ele o Filho de Deus Salvador, justamente porque ele foi enviado pelo Pai das Misericórdias para salvar a humanidade, ele manifesta também o dom da salvação por meio da pregação da palavra, por meio da pregação do reino de Deus e por meio de obras de misericórdia, obras de salvação em relação aos mais necessitados, as curas, os prodígios, os exorcismos, são obras da misericórdia de Jesus, da misericórdia de Deus. São obras que nos dão acesso aos dons da salvação. É claro que Jesus deixou para a sua igreja os sacramentos. E por meio dos sacramentos,
desde o batismo, passando pelo Santo Crisma, Eucaristia, unção dos enfermos, sacramentos de serviço, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, sacramentos de vocação. Ou seja, passando por esses sacramentos, nós temos, através deles, destes sacramentos da Igreja, acesso aos dons da salvação de Deus, acesso aos dons da salvação de Jesus. Agora, eu chamo a atenção, tendo em vista o Evangelho de hoje, para o fato de que muitas pessoas oprimidas pelo demônio, essas pessoas se jogavam aos pés de Jesus. Os espíritos maus, portanto, gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas como diz o evangelista São Marcos no Evangelho de hoje, Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Por que isso? Justamente porque os demônios não creem em Jesus. Não creem em Jesus como Filho de Deus Salvador. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não aderem pela fé ao reino de Deus. E eles gritavam que Jesus era o Filho de Deus só para ocasionar confusão. Só para ocasionar confusão. E por isso Jesus dizia com severidade que eles se calassem. Uma coisa é dizer que Jesus é o Filho de Deus da boca para fora, irmãos. Outra coisa é testemunhar a fé que Jesus é o Filho de Deus. Quem testemunha pela fé que Jesus é o Filho de Deus se compromete com o reino de Jesus. E uma forma de testemunhar a fé que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nos dá a salvação de Deus, é participar da vida da igreja, é participar dos sacramentos da igreja, é buscar essa comunhão com o nosso Senhor por meio dos sacramentos da igreja. Hoje é quinta-feira, é o dia de nós celebrarmos a memória de Santa Inês, Virgem Marte, mas sabemos que também, de um modo particular, a quinta-feira é um dia eucarístico, porque Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia numa quinta-feira. Os mártires são homens e mulheres que vivem o compromisso da fé, o testemunho da fé, com profunda coragem. Com esse coração repleto de amor a Deus, esse amor, nós podemos comungar no sacramento da Eucaristia. E por isso, pedimos a Deus essa fidelidade à sua igreja, fidelidade aos sacramentos da igreja, e particularmente a Eucaristia, para que, como Santa Inês, possamos ter pureza de coração e possamos testemunhar com coragem a fé em Jesus como Filho de Deus Salvador. São as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Santa Inês, Virgem e Marte, sobre vós e as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.